A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos. Hoje, excepcionalmente, a célula não vai ser presencial, A célula vai ser gravada. E espero que esse áudio te alcance e seja bênção para a tua vida, amém? Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Josué, no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o 9. Enquanto você procura aí, eu vou lhe contar como essa ministração surgiu. Quando o pastor disse que eu ia gravar essa mensagem para a célula, é a primeira vez que eu gravo, então perdoem a timidez, perdoem os erros de gravação, os erros de ortografia, os erros de português, mas o que acontece? No começo dessa semana, vendo notícias sobre o coronavírus no Facebook, eu até mostrei para o Isaac, cada letra do coronavírus tinha uma frase cristã, e no final, no número 19, não estava 19, o Isaac deve lembrar, estava escrito Josué 1:9. E eu procurando palavra, mensagem, orando à noite, aí Deus falou assim: você já tem uma mensagem. Aí ele me trouxe a lembrança, Josué capítulo 1, do 1 ao 9. E eu quero compartilhar com você essa palavra, E diz o seguinte: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisares a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Nós vemos aqui um relato de Josué. Quem foi Josué? Filho de Nun. Nun, não sei. Não era, não sei. Filho de Nun, servo do Deus vivo.
E além dele ser servo do Deus vivo, era servo de Moisés, né? Quando Moisés chegou a falecer, né? Quando Deus resolveu tomar Moisés, o Josué era um menino, o Josué era um moço, né? Não tinha espírito de liderança nenhum, não tinha experiências. Ele tinha teoria, né? Porque ele seguia Moisés por onde quer que Moisés andasse, mas ele não tinha, né, experiência. E o que aconteceu com Josué foi uma coisa terrível, porque ele tinha Moisés como pai espiritual, como amigo, como irmão, né? Era tudo para ele. E quando Moisés faleceu, quando Deus tomou Moisés, ele se viu numa situação aterrorizante, porque ele viu que agora ele seria o líder, agora ele seria responsável de levar o povo para a terra prometida. E não eram centenas, não eram dezenas, eram milhares de pessoas. E ele se encontrou numa situação terrível. Tanto é que você lendo atenciosamente a Bíblia, você vai ver que o Josué ele se deprimiu. O Josué ele entrou numa profunda tristeza. Ele entrou numa profunda depressão. Por que depressão? Se você prestar bem atenção na palavra, se você prestar bastante atenção no que nós lemos agora, você vê que por 3 vezes, não foi uma, não foi 2, 3 vezes o próprio Deus fala para ele ter bom ânimo, fala para ele se esforçar, fala para ele não desistir, que Deus estaria com ele em todo o tempo, né? Deus estaria com ele em todas as circunstâncias. Eu trago essa palavra para os nossos dias de hoje e vejo que não é diferente, de maneira alguma, né? Tem algumas pessoas aí como Josué, temendo, à beira de uma depressão, terrivelmente perturbados pelo que está acontecendo, né? Muitas das vezes sem sair de casa por conta do governo, né? Preocupadas com esse coronavírus, né? Uma situação parecida com a de Josué. Só que, como Deus de Josué naquele tempo, ele falou para Josué não se preocupar, que ele ia ser próspero nos seus caminhos. Quando a Bíblia fala nessa hora de prosperidade, você presta bem atenção que ela não fala de prosperidade de riqueza, prosperidade de bens materiais, mas fala de prosperidade no caminho. Quando a Bíblia fala de caminho, ela fala de vida. Quando a Bíblia fala de vida, a Bíblia fala de compromisso, né? Deus, ele nos manterá prósperos no nosso compromisso com ele. Ou seja, nada, nem ninguém pode abalar esse compromisso que nós temos com Deus. 3 vezes o próprio Deus fala para Josué, não temas. E nos dias de hoje, nós temos a Bíblia que nos afirma 366 vezes por dia, não temas, não temas. Então a palavra que eu trago aqui para você, para nós, nessa breve meditação, coronavírus. Se você puxar a história do Brasil, vai ver que teve enfermidades muito mais sérias que essa. Ebola, a própria AIDS, a doença da vaca louca, a gripe do frango, né? E nem por isso houve essa comoção inteira que está tendo. Você tem que prestar atenção numa coisa. Isso é espiritual. Como nós já dizemos em alguns cultos, isto é o princípio das dores. Se atente para isso. Mas não é porque isso é o princípio das dores que Deus vai deixar você desamparado, que Deus vai deixar você de lado. Não. Como ele foi com Josué,
como ele foi com Moisés, que ele bem disse: Josué, assim como eu fui com meu servo Moisés, serei contigo. E assim como Deus foi com Josué, ele será conosco. Sabe por quê? Se você for abrir a sua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 13, e o versículo 8, vamos ver o que diz lá. Hebreus capítulo 13 e o versículo 8. Olha o que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém? Ele não muda. Ele é imutável. Para você que também gosta de Antigo Testamento, eu também, vamos ver lá em Malaquias. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, versículo 6. E com esse versículo eu encerro essa rápida meditação nossa. Está escrito o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Por isso nós, ó filhos de Jacó, nós não seremos, não somos consumidos. Quero dizer uma coisa para você. Não tenha nenhum medo de coronavírus, de nenhuma enfermidade. Por algum motivo, você pode até chegar a falar: ai meu Deus, eu acho que eu estou com coronavírus. Que Deus tenha misericórdia. Mas mesmo assim, Deus te promete que no vale da sombra da morte, Ele estará com você. E eu quero estender essa palavra não apenas para o que a gente está vivendo agora, né, mas em toda a situação da nossa vida, né, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela profissional, seja ela familiar. Não temas. O nosso Deus, Ele nunca nos deixa só. Amém? Essa é uma breve meditação, né? Nós não temos a mesma dinâmica de um culto, nós não temos a mesma dinâmica de uma palavra, né, presencial, mas eu quero que você medite nessa palavra. Assim como Deus me levou a meditar em uma dessas madrugadas da vida, eu quero que você medite nisso, porque o nosso Deus não muda. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, Ele não muda. Independentemente da situação, Ele é Deus. Creia que Ele é Deus. Eu queria agora colocar um louvor, né, só para terminar essa ministração, crendo que você tem que ouvir a voz de Deus. E como que você ouve a voz de Deus? Pela sua fé, né? Muitas das vezes a razão vai te falar: olha, você vê as notícias na televisão, olha quantas pessoas morreram, olha quantas pessoas aí estão terrivelmente acamadas. Mas se você for curioso e for buscar, não a informação da mídia, mas a informação da internet, você vai ver que esse vírus, lá na China, já tem mais de 4 dias que não há nenhuma pessoa infectada. Na Itália, onde houve muitas e muitas mortes, já tem quase uma semana que não se ouve falar mais desse coronavírus. Esse vírus está se dissipando. E a vitória para a tua vida, não a respeito desse corona, mas a respeito de tudo na sua vida, está chegando. Eu digo uma frase que eu falei, agora não lembro para quem, mas que prestasse atenção nesse ano de 2020. Né? O número 10 é o número da totalidade de Deus, da perfeição de Deus. O número 20 é perfeição em dobro, totalidade de Deus em dobro para a tua vida. Então,
Aguenta firme em todas as áreas da sua vida, né? Agora a nossa técnica de som aqui vai colocar o louvor trazendo a arca, né? Entre a fé e a razão. Eu quero que você preste atenção. Ouça a sua fé. Ouça o que Deus diz para você. Não ouça a razão. A razão muitas das vezes vai falar para você, né? Olha, cuidado. É certo que nós temos que tomar cuidado, mas não fazer disso a nossa muleta, a nossa pedra de apoio, mas fazer da palavra de Deus. Isso que nós acabamos de ouvir agora, coloque em prática. Creia que o nosso Deus é Deus e faz milagres. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perdoe qualquer coisa, porque foi a primeira gravação de muitas, eu creio.